Oi, viajantes, eu sou a Grazi, tenho 29 anos e estou fazendo esse canal para compartilhar com vocês as minhas experiências de viagem e inspirar vocês a viajarem mais e mais barato através das minhas histórias. Na sequência aí desse vídeo, eu vou deixar um flashback mostrando como a minha história começou, tudo que eu vivi, todas as experiências de viagem que eu já tive, para isso inspirar vocês a viajar mais. O fim do programa Ciências Sem Fronteiras destruiu o meu sonho. Minha história como viajante começou com o fim do programa Ciências Sem Fronteiras. Antes mesmo de eu entrar na faculdade, o meu maior sonho era fazer um intercâmbio. Só que eu não tinha dinheiro para bancar um intercâmbio convencional que custa de 30 a 40 mil reais. E eu vi no Ciências Sem Fronteiras a oportunidade que eu precisava para tirar meu sonho do papel. Eu entrei na faculdade em 2013 e eu já tinha tudo preparado para me inscrever. Só que aí o programa acabou e eu vi meu sonho ir por água abaixo. Depois de chorar muito, eu decidi que eu não ia desistir. E comecei a fazer estágio desde o segundo período e juntar todo o centavo que eu ganhava para um dia realizar o meu intercâmbio. Quando eu me formei, eu comecei a pesquisar formas de viajar barato durante 3 meses na Europa. Porque eu só tinha conseguido juntar 15 mil reais, afinal eu fazia estágios que eu ganhava 400, 500 reais por mês. Foi aí que eu conheci, através de um blog, a Worldpackers e vi que seria possível finalmente realizar o meu sonho. Eu fiz a minha inscrição na plataforma e comecei a me aplicar para as vagas. Quando a primeira confirmação de aceite chegou, eu tive a certeza que eu estava pronta para finalmente realizar o meu sonho de mochilar pela Europa. Eu comprei minha passagem de ida e volta saindo por Portugal. Sem ter os 3 meses de viagem planejados, sem saber se ia dar tudo certo, sem saber exatamente para onde eu ia, cheia de medos, mas com a força e a alegria de estar realizando o meu maior sonho. Então eu sabia que tudo ia dar certo. Foi aí que, em abril de 2019, eu embarquei para Lisboa, onde eu ia viver meu primeiro voluntariado pela Worldpackers. Só que chegando lá, em Lisboa, no primeiro dia, eu tive uma crise de choro e quis desistir de tudo. Eu queria desistir de tudo. Meu primeiro destino como voluntária foi Lisboa, onde eu ia passar 15 dias voluntariando em um hostel. No meu primeiro dia no hostel, eu tive uma crise de choro e me questionei o que eu estava fazendo aqui? Será que eu era louca? Por que eu tinha tomado a decisão de ir para um outro lugar, um outro continente sozinha, sem conhecer ninguém? Eu estava achando que isso ia mesmo dar certo. Só que aí eu conheci uma voluntária que me acolheu e me chamou para conhecer a cidade com ela. A partir desse momento, eu tive a certeza de que tudo ia dar certo e que eu jamais ficaria sozinha de fato. A minha experiência como voluntária em Portugal foi incrível. E nesse hostel eu conheci uma pessoa muito importante que me ajudou no maior perrengue que eu passei durante o meu mochilão, quando eu fui expulsa de um hostel na Itália. Mas essa história eu vou contar para vocês um pouquinho mais para frente. Depois de Portugal, eu viajei como turista para a Espanha e conheci a tão sonhada Paris, que confesso me decepcionou bastante. E finalmente eu fui para Amsterdã, realizar o sonho da Grazi criança que assistia na novela uma menina que andava de bicicleta pelas tulipas holandesas. Em Amsterdã, eu fiz o meu segundo voluntariado em um outro hostel. Só que esse era um hostel cristão. Então, todos os dias pela manhã, a gente tinha que ler a Bíblia e comentar sobre ela. Além disso, eu trabalhava 6 horas por dia e tinha só um dia de folga. Eu ia ficar 15 dias nesse hostel, mas eu estava me sentindo muito explorada. A gente trabalhava demais. O trabalho era muito longo e era pesado. A gente tinha que lavar o banheiro, aspirar as escadas, fazer as camas, limpar todo o hostel. E mesmo quando a gente terminava mais cedo, a gente não podia sair. Tinha que cumprir a carga horária completa. Isso foi me incomodando. E aí eu decidi conversar com os donos e acabar o voluntariado mais cedo e pegar um voo para ser voluntária na Itália. Foi na Itália que o pior me aconteceu. Quando eu cheguei em Nápoles, eu ia fazer meu terceiro voluntariado pela Worldpackers. Depois de 3 dias trabalhando como voluntária nesse hostel,
O dono simplesmente acordou e me expulsou do hostel, me mandou embora imediatamente. Eu me vi sem ter para onde ir e sem ter dinheiro para ficar 20 dias me sustentando na Itália. Eu chorei muito, eu me desesperei, eu realmente não sabia o que fazer. Será que chegou o fim do meu sonho? Eu ia ter que voltar para o Brasil antes do planejado? Foi aí que eu tive a ideia de ligar para o meu amigo que eu fiz no hostel em Lisboa e contar para ele tudo o que tinha acontecido. Ele me falou que ia conversar com alguns amigos que ele tinha que eram italianos e ver se conseguia me ajudar. Foi aí que eu recebi uma ligação dizendo que ele tinha conseguido uma hospedagem numa casa de uma família italiana, onde eu poderia ficar os 20 dias e, em troca, eu só teria que ensinar inglês para os filhos do casal. Eu não podia acreditar que em apenas 24 horas eu saí de viver o pior dia da minha viagem, sem ter para onde ficar, completamente desesperada, para ir morar com uma família italiana incrível em Roma, onde eu vivi os melhores momentos da minha viagem. Viver com essa família italiana foi a melhor experiência da minha vida. Eles me tratavam como filha. De repente, enquanto eu passava meus dias com a família italiana, meu namorado da época, que estava a viagem inteira tendo surtos de ciúmes, me avisou de uma hora para outra que simplesmente estava indo me ver na semana seguinte. Eu tive que readequar todos os meus planos para passar 10 dias com ele. E aí a gente foi juntos para a Alemanha, República Tcheca, Bélgica e alguns outros países ali da região. Depois disso, ele voltou para o Brasil e parecia que ia ficar tudo bem. Só que as crises de ciúme dele pioraram. Ele começou a me seguir pelo GPS. E quando eu descobri, eu resolvi que não dava mais para continuar desse jeito. E resolvi me dedicar inteiramente ao meu mochilão, sem ninguém me atrapalhando nesse momento. Depois disso, eu fui fazer o meu quarto voluntário em um hostel na Hungria, onde eu fiz amigos incríveis e dali eu tive a oportunidade de viajar para vários outros países, como a Eslováquia, a Polônia, a Croácia. E esse foi o meu último voluntariado. Eu fazia recepção e fazia algumas limpezas pequenas nesse hostel. De lá, eu peguei um voo e voltei para a Espanha e depois para Portugal, de onde eu voltaria para o Brasil. Voltando para Portugal, eu finalmente encontrei com os meus amigos do primeiro hostel que fui voluntária. Meu amigo que me ajudou no meu problema na Itália e a minha amiga que me fez não desistir de realizar o meu mochilão. A gente aproveitou muito, curtimos muito os meus últimos dias de viagem, matamos a saudade depois de 3 meses de distância. Foi aí que tudo acabou. Eu tive que dar tchau para o meu sonho europeu e voltar para o Brasil, para a minha realidade. Eu não queria voltar, eu estava arrasada. Eu queria continuar vivendo tudo que eu vivenciei nos últimos 3 meses, que foram os melhores meses da minha vida. Eu não queria voltar. Eu passei as 12 horas do voo chorando, porque eu sentia que eu queria viver daquela forma para sempre. E voltando, eu imaginava que eu não ia ter a sensação de estar vivendo os melhores dias da minha vida, todos os dias. Eu achava que essa paixão que eu sentia, ela ia se perder quando eu chegasse em casa. Quando eu voltei para o Brasil, eu percebi que tudo estava igual. Só que eu estava muito diferente. Eu não cabia mais na minha vida antiga. E eu decidi que queria voltar para a Europa, para estudar. Foi aí que em 2020 eu passei no mestrado em Portugal. Só que veio a pandemia, tudo fechou e eu tive que voltar para o Brasil repatriada. Isso mesmo, repatriada. Na pandemia em casa, eu tive crises de ansiedade e eu não via a hora de voltar a viajar. Eu precisava conhecer todos os estados do Brasil. Em 2021, pós-vacina da Covid, eu percebi que eu já conhecia muitos estados do país. Foi aí que eu tive a ideia de criar a meta de conhecer todos os estados do Brasil antes dos meus 30 anos. Em 2023, eu fiz um mochilão de 30 dias por todos os estados do Nordeste. E em 2024, eu fiz um outro mochilão de 1 mês passando por Rondônia, Acre, Peru e Bolívia. Tudo isso trabalhando como CLT. Em 2024, eu consegui terminar todos os estados que estavam pendentes, conheci todo o norte do país, e foi uma experiência única e incrível.
me conectar com tamanha grandiosidade da natureza brasileira. Foi aí que eu terminei os 26 estados mais o Distrito Federal antes de completar 29 anos. Então, viajantes, essa é a minha história e eu quero muito inspirar vocês a viajar mais, compartilhando as minhas experiências. Se você gostou desse vídeo, curte, ative o sininho, compartilha e siga aqui o canal para você acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!